No dia 17 de fevereiro de 2004, uma mulher estava caminhando em uma loja da Jusco, uma grande rede de lojas japonesa. Em um determinado momento, a mulher decidiu sacar um dinheiro em um caixa eletrônico que havia na loja. Após sacar o dinheiro, um homem de aproximadamente 60 anos atacou a mulher e tentou roubar o dinheiro que ela havia sacado. A mulher resistiu ao ataque do homem e conseguiu segurar os braços dele, impedindo que ele a roubasse. Em seguida, a mulher começou a gritar pedindo ajuda, dizendo que estava sendo roubada. Algumas pessoas que passavam próximo ao local perceberam a situação e correram para ajudar a mulher. Elas derrubaram o homem que estava roubando ela e, por sorte, havia alguns policiais por perto no momento. Os policiais foram para cima do homem e o renderam. Depois que o homem foi rendido, os policiais começaram a procurar pela mulher que havia sido atacada para verificar se ela estava bem, só que curiosamente ela já tinha ido embora. Além disso, os policiais procuraram por algum pertence que o homem pudesse ter roubado da mulher, mas ele não parecia ter roubado nada. Tudo que ele tinha nas mãos era um cartão que pertencia a ele e algumas sacolas plásticas com itens que ele havia comprado na loja. Como eu disse, o homem que atacou a mulher já tinha uma certa idade, ele tinha quase 70 anos, então ele acabou passando mal após ser detido pelos policiais. Ele começou a vomitar e em seguida chegou a desmaiar. Os policiais o levaram até um hospital, onde foi constatado que o homem havia sofrido um ataque cardíaco, e no dia seguinte ele veio a falecer. A polícia classificou o caso como uma tentativa de roubo, e após a morte do homem, eles encerraram o caso afirmando que o suspeito havia falecido. Mas aparentemente havia algo de errado com essa história. A família do homem entrou em contato com a polícia diversas vezes pedindo para que as autoridades abrissem as investigações novamente. Os familiares do homem se recusavam a acreditar que ele teria atacado e roubado uma mulher aleatória na loja. Esse era um comportamento bastante atípico dele, já que o homem era um senhor de quase 70 anos que havia trabalhado toda a sua vida em um emprego honesto e tinha se aposentado recentemente. Inicialmente, a polícia se recusou a reabrir as investigações, mas após diversas insistências da família, eles finalmente concordaram e decidiram dar uma nova olhada nesse caso. Os policiais deram uma olhada nas imagens das câmeras de segurança da loja onde tudo aconteceu e nesse momento eles perceberam algo muito estranho. Ao verificar as imagens de uma câmera que ficava posicionada logo acima do caixa eletrônico onde a mulher havia sido atacada, eles notaram que a mulher estava parada próxima ao caixa eletrônico segurando um bebê em seu colo. Ela ficou parada ali por cerca de 5 minutos até que o homem apareceu. O homem foi até o caixa eletrônico e sacou um dinheiro, só que quando ele virou para trás para ir embora, a mulher entrou na sua frente e o atacou, agarrando seus braços e depois gritou dizendo que estava sendo roubada por ele. Vendo as imagens da câmera, era bem claro que o homem não tinha atacado a mulher, mas sim o contrário, a mulher havia atacado ele. As pessoas correram para imobilizar o homem pensando que ele era o agressor, até que os policiais chegaram. Após a chegada dos policiais, a mulher simplesmente levantou e começou a andar até desaparecer em meio à multidão. A polícia começou a vasculhar as imagens de outras câmeras de segurança da região com o intuito de encontrar outro momento onde a mulher aparecesse, mas curiosamente ela não foi filmada por mais nenhuma outra câmera de segurança. A única imagem obtida pelas câmeras de segurança onde era possível ver o rosto da mulher foi essa imagem. E eu nem preciso dizer que essa foto gerou muitas controvérsias acerca desse caso. O rosto da mulher parece totalmente sem expressão, como se ela estivesse usando uma máscara ou algo do tipo. E de fato, essa é a teoria mais divulgada sobre esse caso. Provavelmente, a mulher tinha a intenção de roubar alguém e ela decidiu se disfarçar colocando uma máscara e uma peruca. Isso também explicaria o motivo de ela não ter sido vista em mais nenhum outro lugar. Talvez ela tenha tirado a máscara após o roubo e ninguém mais a reconheceu. Também existem pessoas que acreditam que esse seja realmente o rosto da mulher e que ele acabou ficando estranho na foto por conta da baixa qualidade e do ângulo. Após essas descobertas, os familiares do senhor que foi atacado entraram com um processo contra a polícia e acabaram recebendo uma indenização. Mas a principal pergunta ainda perdurava: quem é essa mulher? Esse é um caso extremamente obscuro, com pouquíssimas informações da internet brasileira e inclusive existem pessoas que acreditam que tudo isso seja apenas uma lenda urbana. No entanto, existem alguns veículos de comunicação japoneses que cobriram esse caso, sugerindo que ele provavelmente aconteceu de fato. Para contar essa história, precisamos voltar para o ano de 1991. Nana Sakuma, na época com 13 anos, morava com sua mãe e sua avó em um apartamento na cidade de Omiadai, na prefeitura de Chiba.
Sakuma era uma garota comportada e que chamava a atenção das pessoas pela sua inteligência e educação. Em 26 de outubro, Sakuma havia acabado de passar por um período de provas bem exaustivas na escola. Então a garota decidiu sair com 3 amigas que estudavam na mesma classe que ela para comemorar o fim das provas. Naquele dia, Sakuma e suas 3 amigas saíram para brincar, cada uma com sua bicicleta. As garotas passaram praticamente o dia todo brincando. No começo da noite, as meninas decidiram ir até a casa de Sakuma para continuar a brincadeira. A mãe de Sakuma estava trabalhando naquela noite, logo apenas a avó da garota estava em casa. Sakuma e suas amigas passaram a noite brincando na casa da menina, conversando e assistindo TV. Por volta da meia-noite, as meninas começaram a sentir fome, só que não havia nada para comer na casa de Sakuma. Elas pensaram em pedir para que a avó de Sakuma cozinhasse para elas, mas como a avó já estava dormindo, as meninas decidiram pegar suas bicicletas e ir até uma loja de conveniência próxima para comprar alguma coisa para comer. Chegando lá, elas perceberam que a loja estava fechada, então elas decidiram ir até uma outra loja que ficava aberta 24 horas, só que essa loja ficava um pouco mais longe, cerca de 4 quilômetros de onde elas estavam. As garotas subiram em suas bicicletas e continuaram pedalando em direção à loja. Ao chegarem lá, elas compraram alguns sanduíches e logo em seguida decidiram voltar para a casa de Sakuma. Enquanto as garotas voltavam para casa, Sakuma acabou passando por cima de um galho que estava na estrada e acabou caindo de sua bicicleta. As amigas dela foram correndo ajudar a menina, mas nesse momento um homem apareceu. Esse homem aparentava ter cerca de 50 anos e estava vestindo uma camisa listrada, calças pretas e um chapéu. Quando o homem percebeu que Sakuma havia caído de sua bicicleta, ele ficou bravo e perguntou às meninas o que elas estavam fazendo andando por aquela região naquele horário. As meninas ficaram com muito medo, afinal era um homem bem mais velho e que elas não conheciam, então elas ficaram caladas olhando para baixo. O homem disse que ele era uma espécie de guarda que patrulhava as ruas para proteger as crianças. Ele disse que era proibido que crianças menores de 16 anos estivessem na rua naquele horário e que por conta disso ele iria chamar a polícia, a menos que as meninas explicassem o porquê estavam ali. Como as meninas estavam assustadas e não responderam, o homem pediu para que uma delas fosse com ele para explicar o motivo de estarem ali. As meninas apontaram para Sakuma porque ela era meio que a líder do grupo, era a que falava mais, a mais inteligente, então o homem pediu para que ela o acompanhasse. Nesse momento, Sakuma saiu caminhando junto com um homem desconhecido. As outras 3 amigas voltaram para a casa de Sakuma na esperança de que a menina retornasse para lá após conversar com o homem, mas o tempo foi passando e ela não retornou. Durante a madrugada, as meninas perceberam que Sakuma estava demorando muito para voltar e decidiram chamar a avó da menina que ainda estava dormindo. As meninas explicaram para a avó tudo o que havia acontecido e imediatamente a avó passou a situação para a mãe de Sakuma e também para a polícia. Os policiais foram até o local onde a garota foi levada pelo homem, eles vasculharam a estrada assim como algumas casas próximas, mas não encontraram nenhuma pista que pudesse levar à localização da menina. A polícia também pediu para que as amigas de Sakuma fizessem uma descrição de como o homem era, e foi nesse momento que surgiu essa caricatura do criminoso. Até o presente momento, mais de 34 anos após o ocorrido, o desaparecimento de Nana Sakuma permanece não solucionado. Existem muitas teorias sobre esse caso, algumas mais viajadas, como a de que o homem seria um espião norte-coreano que levou a menina para o país, e outras mais intrigantes, como a de que as amigas de Sakuma poderiam ter algo a ver com o desaparecimento da garota. Talvez Sakuma tenha vindo a falecer em algum momento durante o tempo em que elas andavam de bicicleta na rua, e as amigas dela optaram por não contar isso à polícia para não parecerem suspeitas, e inventaram esse homem. Essa teoria é fortemente baseada no fato de que a caricatura do criminoso, que foi feita com base nas descrições das amigas de Sakuma, parece retratar um vilão que saiu diretamente de um filme ou desenho animado, e não parece nem um pouco com um homem japonês de 50 anos normal. Mas é claro que isso é apenas uma teoria e provavelmente o que realmente aconteceu foi que Nana Sakuma realmente foi levada por um homem desconhecido, homem esse que nunca foi identificado. O ano é 1994. Mayumi Arashi, na época com 27 anos, havia acabado de dar à luz a sua primeira filha. Mayumi e seu marido estavam tendo algumas dificuldades financeiras, especialmente após o nascimento da filha do casal.
Então, eles decidiram se mudar temporariamente para a casa dos pais de Mayumi, para que os pais dela pudessem ajudá-los a cuidar do bebê. Na casa moravam Mayumi e seu marido, a filha do casal, os pais de Mayumi e a irmã de Mayumi, chamada Yoko. No dia 2 de setembro, Mayumi disse a Yoko, sua irmã, que iria sair para encontrar uma velha amiga da escola. De acordo com Yoko, Mayumi parecia estar meio apreensiva naquele momento, mas nada que sugerisse que havia algo errado. Talvez ela só estivesse nervosa ao reencontrar uma velha amiga. No dia seguinte, em 3 de setembro, Mayumi não havia retornado para casa. Yoko percebeu que sua irmã não havia retornado e decidiu entrar em contato com a amiga que Mayumi disse que tinha ido encontrar. Para sua surpresa, ao entrar em contato com essa amiga, ela disse que não havia se encontrado com Mayumi no dia anterior. Na verdade, elas sequer se falavam há muitos anos. Nesse momento, Yoko percebeu que sua irmã estava desaparecida. Então, ela decidiu dar uma olhada em alguns pertences de Mayumi na esperança de encontrar algo que pudesse indicar o seu paradeiro. Foi então que Yoko encontrou um bilhete que havia sido deixado por Mayumi dentro do seu guarda-roupa. Nesse bilhete, Mayumi se desculpava por estar traindo seu marido, e embaixo do bilhete havia um número de telefone. De acordo com Yoko, ela ligou para esse número e um homem atendeu. Esse homem era a pessoa com quem Mayumi estava tendo um caso. Yoko perguntou ao homem se ele sabia do paradeiro de Mayumi, e o homem respondeu de forma bem estranha. Ele disse algo como: "Se ela estiver morta, espero que a punição para seu assassino seja branda." Yoko não entendeu bem o que esse homem quis dizer com isso, mas obviamente ela começou a suspeitar que ele pudesse ter algo a ver com o desaparecimento de Mayumi. Então, Yoko decidiu contratar um detetive particular para seguir o homem. O detetive passou alguns dias seguindo o homem e coletando informações sobre ele. Em um determinado momento, o homem foi visto entrando em uma floresta carregando 2 bebidas. Mas quando o detetive entrou na floresta, ele perdeu o homem de vista. Toda essa história parece bem maluca e algumas coisas são meio difíceis de acreditar, como o fato de Mayumi ter deixado um bilhete confessando seu adultério e de Yoko ter contratado um detetive particular para seguir aquele homem. Essa história foi apresentada por Yoko, mas não havia nada que comprovasse que isso realmente aconteceu. O fato é que o desaparecimento de Mayumi Arashi não teve muita repercussão no ano de 1994 e acabou meio que caindo no esquecimento. Entretanto, no ano de 2011, 17 anos após o ocorrido, um jornal japonês chamado Super J decidiu fazer uma matéria sobre o desaparecimento da mulher, fazendo com que o caso voltasse a ser comentado. O jornal entrevistou Yoko, assim como os pais da mulher, e foi nesse momento que ocorreu a situação mais intrigante a respeito desse caso. Yoko foi a primeira a ser entrevistada na reportagem. Ela contou toda a sua versão da história, que foi aquela que eu apresentei anteriormente. Em algum momento durante a gravação da reportagem, a mãe de Mayumi, que também foi entrevistada na matéria, pendurou um bilhete no local onde as filmagens estavam ocorrendo. Esse bilhete dizia, abro aspas, "Não acreditem no que Yoko diz", fecho aspas. Isso fez com que começassem a surgir as teorias de que Yoko poderia ter algum envolvimento com o desaparecimento de sua irmã Mayumi. Afinal, por que a mãe dela colocaria aquele bilhete ali? E essa teoria fazia um certo sentido, pois a história apresentada por Yoko era bem estranha e confusa. Além dessa teoria, também surgiram várias outras. Algumas pessoas apontaram a possibilidade de todo esse caso ser falso, principalmente pelo fato de existirem pouquíssimas informações sobre esse assunto na internet. No entanto, também existiam alguns fatores que indicavam que o caso poderia ser real. Alguns trechos da reportagem sobre o desaparecimento de Mayumi foram encontrados, e o jornal responsável por essa reportagem é um jornal tradicional no Japão e que possui uma certa credibilidade. Além disso, também foi encontrada uma página em um site japonês de pessoas desaparecidas dedicada a Mayumi, sugerindo que o desaparecimento da mulher realmente aconteceu. Considerando que Mayumi de fato desapareceu, será que a história contada por Yoko é verdade? De acordo com Yoko, ela encontrou um bilhete deixado por Mayumi dizendo estar traindo seu marido. Yoko decidiu contratar um detetive particular para seguir o homem com quem Mayumi estava tendo um caso, e em determinado momento esse detetive teria visto o homem entrando em uma floresta com 2 bebidas. Será que uma dessas bebidas era para Mayumi e o homem estava mantendo a mulher presa na floresta? Ou talvez Mayumi tenha desaparecido por conta própria e estava na floresta para encontrar o homem. Claro que essas suposições só fazem sentido se a história de Yoko for verdade, mas não existe nenhuma evidência disso.
Mas se a história dela for verdade, por que a mãe dela colocou aquele bilhete dizendo para não acreditar em Yoko? Será que esse bilhete indicava que a mãe de Yoko sabia que ela estava por trás do desaparecimento de Mayumi? Bom, essa é uma possibilidade, mas talvez esse bilhete tenha um significado bem menos sombrio do que imaginamos. Talvez a mãe de Mayumi tenha colocado o bilhete para que as pessoas não acreditassem na história que Yoko apresentou dizendo que Mayumi estava traindo o marido, afinal isso seria um motivo de grande vergonha para uma família japonesa. Atualmente, a teoria mais levantada sobre esse caso é a de que Mayumi teria desaparecido por conta própria. No Japão, existe um fenômeno conhecido como Juhatsu, que consiste em uma espécie de desaparecimento voluntário, onde o indivíduo decide desaparecer por conta própria, principalmente para fugir de alguma vergonha social. Talvez Mayumi estivesse se sentindo envergonhada por ter traído seu marido e por isso decidiu desaparecer. Mas, de novo, isso é apenas uma teoria. Pelo que eu pesquisei, não existe nenhuma informação concreta sobre esse caso e nem muitas fontes falando sobre ele na internet. No dia 13 de dezembro de 2002, Mikiko Kazahara, uma jovem japonesa de 21 anos que fazia intercâmbio nos Estados Unidos, decidiu fazer uma festa no seu apartamento na cidade de Seguin, no estado do Texas. O motivo da festa era para celebrar o fim de um semestre da universidade. Mikiko estudava na Universidade Luterana do Texas e a jovem tinha um excelente desempenho acadêmico. Ela convidou alguns amigos para a festa, sendo que a maioria desses amigos eram outros estudantes de intercâmbio japoneses. A festa durou até por volta das 5 da manhã do dia seguinte, o dia 14 de dezembro. Mais tarde naquele dia, o departamento de bombeiros da cidade de Seguin recebeu um chamado sobre um incêndio no prédio onde Mikiko morava e onde ela tinha dado a festa naquela madrugada. Os bombeiros chegaram até o local por volta das 9h23 da manhã. Eles conseguiram conter as chamas, mas infelizmente, ao entrar no apartamento, encontraram Mikiko já sem vida. As autoridades declararam posteriormente que a jovem veio a falecer em algum momento entre 6 e 9 da manhã e que ela teria morrido antes do incêndio começar. Ou seja, Mikiko não morreu por conta do incêndio. Na verdade, a jovem foi atacada por alguém. Foi constatado que Mikiko não havia ingerido nenhuma substância ilícita ou álcool durante a festa. Porém, nenhuma pista que levasse ao assassino de Mikiko foi encontrada. Posteriormente, os investigadores conseguiram localizar o laptop da jovem. O aparelho havia sido queimado durante o incêndio, mas a polícia foi capaz de recuperar alguns arquivos e conteúdos do laptop. Foi descoberto que alguém havia utilizado o computador de Mikiko para acessar conteúdo adulto, sendo que a maior parte desse conteúdo envolvia mulheres asiáticas. Isso fez com que começassem a surgir as teorias de que provavelmente o assassino de Mikiko fosse um pervertido que tinha uma obsessão pela jovem. Também surgiram teorias de que o assassino poderia ser um namorado de Mikiko, mas essa teoria é questionável pelo fato de a jovem não ter tido nenhum namorado conhecido. Além disso, no momento de sua morte, ela estava nos Estados Unidos há apenas 6 meses, então era improvável, embora não impossível, que ela tivesse se relacionado com alguém nesse período. Apesar da falta de provas, a polícia revelou que o assassino de Mikiko provavelmente era do sexo masculino e estava na festa que ela deu. Alguns indivíduos que estavam presentes na festa foram questionados, mas a polícia não encontrou motivos para acreditar que algum deles pudesse ser o assassino. Até o presente momento, o caso de Mikiko Kazahara permanece não solucionado. Bom pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo aqui do canal e eu agradeço imensamente a todos que assistiram até aqui. Mais um vídeo sobre o Japão, pessoal. Eu já tinha feito 2 vídeos dessa série e vocês sempre gostam quando eu falo do Japão, então eu decidi fazer mais um. Deixa aqui nos comentários se você já conhecia algum caso que eu mencionei aqui ou se você acha que faltou mencionar algo sobre algum caso. E se você tiver outra sugestão de vídeos que eu possa trazer aqui, comenta aqui também porque eu sempre leio todos os comentários e gosto muito de ouvir as opiniões de vocês. Mais uma vez agradeço por ter assistido e nos vemos no próximo vídeo.